Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Já estou ao vivo com vocês do Periscope, agora eu vou entrar ao vivo também com a galera do Facebook e do Insta, vamos lá. Entrando aqui ao vivo com a galera do Facebook. Isso, agora estou ao vivo também com vocês do Facebook, Periscope, Facebook, vamos entrar ao vivo com a galera do Insta. Vamos ver aqui. 3, 2, 1, agora ao vivo nos 3 canais. Estou ao vivo no Insta, estou ao vivo no Facebook e estou ao vivo no Periscope. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, como eu já anunciei, eu quero trabalhar as mais recentes súmulas do STJ. Quero falar da súmula 587, 588, 589, quero falar da súmula 593 e da súmula 599. Então já temos aqui muitas pessoas no Periscope, legal. Também o Facebook já está com bastante gente e o Insta, idem. Eu vou pedir para vocês diminuírem, por favor, as mensagens para não travar. Hoje, ao que tudo indica aqui, tempo tá bom, conexão tá boa, então é para nós temos sucesso neste vídeo comentando as 5 últimas súmulas do STJ. E pensando em você que está prestando o concurso, que sejam as últimas súmulas deste ano, não é verdade? Cada semana uma súmula nova e eu para atualizar livro, então, para atualizar aula é uma loucura. Então eu utilizo este canal, rede social, para que você fique totalmente atualizado, tá bom? Então eu vou pedir para... Estão me perguntando se eu estou no quarto da Sofia. Sim, estou no quarto da Sofia. Por isso, às vezes, vocês veem um ursinho ali atrás. Olha só, ó, ali. É o quarto da Sofia. Eu já fiz vários testes aqui em casa e eu percebo que, na verdade, é o melhor ponto de internet que tem, né? É o melhor ponto de internet. Eu vou pedir novamente, então, para vocês, por favor, diminuírem as mensagens. A galera do Periscope já está diminuindo as mensagens para o vídeo não travar. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos começar pela súmula 587 do STJ. E você vai atualizando o seu material de aula, você vai atualizando o seu manual caseiro, você vai atualizando o seu livro, tá ok? Podemos começar então? Diminuam, por favor, as mensagens. Periscope, Facebook e Instagram. Vamos lá. Súmula 587 do STJ. A súmula 587 do STJ, ela está ligada à majorante de pena da Lei de Tráfico de Drogas. A súmula 587 diz o seguinte: para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Pessoal, a Lei de Drogas, ela traz no artigo 40 majorantes de pena, causas de aumento de pena. O artigo 40, inciso 1, traz a causa de aumento de pena relacionada ao tráfico transnacional, quando o tráfico extrapola as fronteiras do nosso país, o tráfico transnacional. Esse crime, tráfico transnacional, é da competência da Justiça Federal, tá ok? E a jurisprudência do STJ já vinha firme no sentido de que eu tenho tráfico transnacional quando fica comprovada a intenção do traficante de comercializar a droga fora dos limites da nossa fronteira, mesmo que ele não consiga transpor estes limites. Esse entendimento já era tranquilo no tráfico transnacional, crime da competência da Justiça Federal. Joia? Agora vejam. O artigo 40, inciso 5, ele tem uma causa de aumento quando o tráfico é interestadual, não transnacional.
interestadual. O tráfico não extrapola as fronteiras do nosso país, mas envolve mais de um estado. O tráfico interestadual, a competência não é da Justiça Federal. No tráfico interestadual, a competência é da Justiça Estadual. E o STJ, com esta súmula, acaba aplicando o mesmo raciocínio do tráfico transnacional. Ou seja, basta o traficante demonstrar que tinha a intenção de transpor os limites de um estado para incidir a causa de aumento, mesmo que ele, traficante, não consiga passar as fronteiras da unidade da federação. Basta a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então vejam que tanto no tráfico transnacional quanto no tráfico interestadual, basta a intenção inequívoca de ultrapassar as fronteiras do estado ou do país. Compreenderam? O tráfico transnacional, a competência da Justiça Federal. O tráfico interestadual, a competência da Justiça Estadual. Rogério, mas a Polícia Federal pode investigar o tráfico interestadual? Pode, está autorizada por lei. A Polícia Federal pode investigar o tráfico interestadual, mas essa investigação vai para a Justiça Estadual, vai para o juiz estadual, vai para o promotor de justiça. Compreenderam? Vamos agora para a próxima súmula aqui, ó. Súmula 588. As próximas duas súmulas, 588 e 589, estão relacionadas à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Eu já quero dizer que nas redes está tudo em ordem, parece que está indo tudo bem, o pessoal do Insta dizendo que está travando, etc. Tal. É só parar com as mensagens, que aí para de travar também, tá ok? O Facebook está indo bem, não está travando. Vamos lá. Então, as próximas duas súmulas estão relacionadas com a Lei Maria da Penha. Súmula 588. A súmula 588 do STJ diz o seguinte: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aqui é interessante, porque nem todo crime praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, nem todo crime praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher é crime praticado com violência real. É crime praticado com efetiva violência física ou grave ameaça. Ok? Vamos imaginar um furto. Um furto simples. É um crime que configura violência patrimonial contra a mulher no ambiente doméstico familiar, mas é crime cometido sem violência ou grave ameaça. Esse crime, será que pode admitir penas restritivas de direitos? E aí? Tem uma discussão, mas tem uma discussão ainda mais interessante. Lesão corporal leve. Lesão corporal leve é um crime cometido com violência real. É um crime que, se não é praticado contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, é um crime de menor potencial ofensivo que admite medidas despenalizadoras da Lei 9.099. No entanto, se você analisar o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, por ter sido cometido com violência, em tese não admitiria pena restritiva de direitos. Então vamos imaginar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo dar exemplos para ficar fácil. Imagine um crime de lesão corporal, tá ok? Imagine um crime de lesão corporal, artigo 129 caput. Imagine isso. Esse crime, ao mesmo tempo que ele é de menor potencial ofensivo, e a Lei 9.099 manda aplicar penas alternativas, o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, proíbe penas restritivas de direitos. Então, repetindo, vamos imaginar, esqueçam o ambiente doméstico e familiar. Esqueçam o ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Vamos pensar numa lesão corporal. Lesão corporal
é ao mesmo tempo uma infração penal de menor potencial ofensivo e o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, veda para esse crime pena restritiva de direitos. E agora? Numa lesão corporal, o juiz deve observar a Lei 9.099, que permite penas restritivas, ou deve observar o artigo 44, inciso 1, que proíbe penas restritivas? A doutrina entende desproporcional não permitir penas restritivas de direitos para lesão corporal, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Então a doutrina vem dizendo que a proibição do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, que não permite penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, deve ser excepcionada a vedação quando o crime for de menor potencial ofensivo, porque a Lei 9.099 incentiva essas penas alternativas. Se eu pensar na lesão corporal agora no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, eu já não vou conseguir fazer esse raciocínio. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099. Então eu não vou ter um conflito aparente entre a Lei 9.099 e o 44, inciso 1. Eu só vou ter o 44, inciso 1, proibindo substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos. Compreenderam? Ficou fácil? Olha que interessante, olha que simples. Se você pegar uma lesão corporal fora do ambiente doméstico e familiar contra a mulher, se você tomar uma lesão corporal de natureza leve fora do ambiente doméstico e familiar contra a mulher, você vai ter um conflito de normas. O Código Penal proibindo penas restritivas de direitos para crimes cometidos com violência, como a lesão leve, e a Lei 9.099 permitindo penas restritivas de direitos para infração de menor potencial ofensivo. Nesse conflito, a doutrina diz, prevalece a Lei 9.099. Para crimes de menor potencial ofensivo, deve ser permitida penas alternativas. Agora, se você trabalhar com a lesão leve no ambiente doméstico e familiar, a Lei Maria da Penha contra a mulher, a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099/95. Vamos pensar numa ameaça. Proíbe a aplicação da Lei 9.099/95. Então eu não vou ter conflito aparente, eu só vou ter o 44, inciso 1, que proíbe penas restritivas de direitos para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Pronto, independentemente de terem pena máxima superior, igual ou inferior a 2 anos. Entenderam? Nesse sentido, a súmula 588 do STJ, que estendeu o rigorismo também para as contravenções penais. Que estendeu o rigorismo também para as contravenções penais. Bom, vamos agora para a próxima súmula, a súmula 589 do STJ. Essa súmula diz que não se aplica, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, olha só, lesão levíssima, furto e o que o valha, os tribunais não têm admitido o princípio da insignificância nas infrações cometidas no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Não tem admitido nem a bagatela própria, a tipicidade da conduta, nem a bagatela imprópria, que é a ausência do interesse de punir. Em se tratando de crime ou contravenção no ambiente doméstico familiar contra a mulher, esqueça o princípio da insignificância. Esqueça a insignificância própria, esqueça a insignificância imprópria. Lembrando que a insignificância própria é causa de atipicidade material, já a insignificância imprópria é causa de ausência de interesse de punir. Tá ok? Então, uma lesão levíssima, um furto contra a mulher no ambiente doméstico familiar não admitem o princípio da insignificância, nem a bagatela própria, nem a bagatela imprópria. É o que diz a súmula 589 do STJ. A súmula 593
trata do estupro de vulnerável. Diz que o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Nós sabemos que o estupro de vulnerável existe quando o agente pratica atos de libidinagem com menor de 14 anos, pessoa portadora de anomalia psíquica, desde que seja incapaz de discernir, e pessoa sem capacidade de consentimento, de resistência, por exemplo, a pessoa completamente embriagada. São as 3 situações em que eu tenho estupro de vulnerável. Vou repetir. Atos de libidinagem contra menor de 14 anos, atos de libidinagem com pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental incapaz de discernimento para a prática do ato, ou pessoa que por qualquer outra causa não tem condições de oferecer resistência, a pessoa completamente bêbada. No que diz respeito ao estupro de vulnerável menor de 14 anos e somente para o estupro de vulnerável do menor de 14 anos, a súmula 594, ela manda ignorar eventual consentimento, discernimento, experiência sexual ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Ele presume absolutamente a situação de vulnerabilidade, não admitindo prova em sentido contrário. Essa súmula 593 só tem cabimento no estupro de vulnerável com menor de 14 anos. Não se aplica para o estupro de vulnerável, com vítima que seja incapaz de, não se aplica para a vítima portadora de enfermidade ou deficiência mental. Nesse caso tem que ficar comprovada a incapacidade de discernimento para a prática do ato, e também não se aplica para a pessoa que não tem a capacidade de resistir, tem que ficar efetivamente demonstrada a incapacidade de resistir. Não existe presunções. A presunção absoluta só existe no caso do estupro de vulnerável menor de 14 anos. Compreenderam? Joia? Pessoal, a mais recente súmula do STJ é a súmula 599. Fala do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E tem uma razão de ser. De fato, os tribunais superiores já vinham não aplicando o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, exatamente porque o bem jurídico tutelado, mais do que o patrimônio da administração, é a moralidade administrativa. O bem jurídico tutelado, ele é imaterial e não material. E se é um bem jurídico imaterial, ele passa a ser incompatível com o princípio da insignificância. Mas o STF tem julgados, ainda que minoritários, admitindo em algumas hipóteses o princípio da insignificância. Admitindo o princípio da insignificância, por exemplo, no peculato. E aí nós ensinávamos o quê? Nos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, o STF tem julgados admitindo a insignificância e o STJ não. Mas nos crimes praticados contra a administração pública, então vejam, nos crimes praticados contra a administração pública por particulares, aí os 2 tribunais admitiam e vêm admitindo a insignificância. Então eu vou repetir. Crime contra a administração pública praticado por funcionário público, o STF tem julgados admitindo, o STJ não admite. Agora, nos crimes contra a administração pública praticados por particulares, por exemplo, descaminho, STJ e STF admitem. Rogério, e como é que eu devo ler esta súmula? Esta súmula tem que ser lida para que o STJ seja coerente com todas as decisões pretéritas, tem que ser lida que só é inaplicável o princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Eu somente impeço o princípio da insignificância nos crimes funcionais, nos crimes praticados
contra a administração pública por particulares, STF e STJ têm admitido a insignificância e o exemplo maior é o descaminho. Por isso que eu insisto que essa súmula só tem cabimento se o STJ for ser coerente com os precedentes, só tem cabimento nos crimes funcionais, só não aplica o princípio da insignificância nos crimes funcionais. Tá ok? Joia? Bom, com isso eu atualizo o material de vocês com as recentes súmulas do STJ. Eu já quero alertá-los que daqui a alguns dias eu vou anunciar uma novidade do meu site jurídico. O meu site jurídico vai apresentar uma novidade daqui dias. Fiquem espertos, um material, um instrumento de estudo que vai acompanhar a sua faculdade, um instrumento de estudo que vai acompanhar o seu curso preparatório. Você é nosso aluno do SERS, esse instrumento vai te ajudar a acompanhar os cursos preparatórios. Você que estuda em casa vai ajudar o seu estudo cotidiano. Então aguardem que já já eu vou divulgar uma novidade do meu site jurídico. Eu já vou adiantar, é um aplicativo onde você vai pelo menos acrescentar sem muito esforço 2 horas de estudo por dia, sem esforço. Vai ser um estudo passivo, você vai perceber que legal o que eu montei para vocês. Estou acabando de testar esse aplicativo, eu quero ver se até o final do mês eu já coloco para você experimentá-lo, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, vários alunos aqui curtindo, agradeço bastante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Já estou ao vivo com vocês do Periscope, agora eu vou entrar ao vivo também com a galera do Facebook e do Insta, vamos lá. Entrando aqui ao vivo com a galera do Facebook. Isso, agora estou ao vivo também com vocês do Facebook, Periscope, Facebook, vamos entrar ao vivo com a galera do Insta. Vamos ver aqui. 3, 2, 1, agora ao vivo nos 3 canais. Estou ao vivo no Insta, estou ao vivo no Facebook e estou ao vivo no Periscope. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, como eu já anunciei, eu quero trabalhar as mais recentes súmulas do STJ. Quero falar da súmula 587, 588, 589, quero falar da súmula 593 e da súmula 599. Então já temos aqui muitas pessoas no Periscope, legal. Também o Facebook já está com bastante gente e o Insta, idem. Eu vou pedir para vocês diminuírem, por favor, as mensagens para não travar. Hoje, ao que tudo indica aqui, tempo tá bom, conexão tá boa, então é para nós temos sucesso neste vídeo comentando as 5 últimas súmulas do STJ. E pensando em você que está prestando o concurso, que sejam as últimas súmulas deste ano, não é verdade? Cada semana uma súmula nova e eu para atualizar livro, então, para atualizar aula é uma loucura. Então eu utilizo este canal, rede social, para que você fique totalmente atualizado, tá bom? Então eu vou pedir para... Estão me perguntando se eu estou no quarto da Sofia. Sim, estou no quarto da Sofia. Por isso, às vezes, vocês veem um ursinho ali atrás. Olha só, ó, ali. É o quarto da Sofia. Eu já fiz vários testes aqui em casa e eu percebo que, na verdade, é o melhor ponto de internet que tem, né? É o melhor ponto de internet. Eu vou pedir novamente, então, para vocês, por favor, diminuírem as mensagens. A galera do Periscope já está diminuindo as mensagens para o vídeo não travar. Tá bom?
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos começar pela súmula 587 do STJ. E você vai atualizando o seu material de aula, você vai atualizando o seu manual caseiro, você vai atualizando o seu livro, tá ok? Podemos começar então? Diminuam, por favor, as mensagens Periscope, Facebook e Instagram. Vamos lá. Súmula 587 do STJ. A súmula 587 do STJ, ela está ligada à majorante de pena da Lei de Tráfico de Drogas. Da Lei de Drogas. A súmula 587 diz o seguinte: para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Pessoal, a Lei de Drogas, ela traz no artigo 40 majorantes de pena, causas de aumento de pena. O artigo 40, inciso 1, traz a causa de aumento de pena relacionada ao tráfico transnacional, quando o tráfico extrapola as fronteiras do nosso país, o tráfico transnacional. Esse crime, tráfico transnacional, é da competência da Justiça Federal, tá ok? E a jurisprudência do STJ já vinha firme no sentido de que eu tenho tráfico transnacional quando fica comprovada a intenção do traficante de comercializar a droga fora dos limites da nossa fronteira, mesmo que ele não consiga transpor estes limites. Esse entendimento já era tranquilo no tráfico transnacional, crime da competência da Justiça Federal. Joia? Agora vejam. O artigo 40, inciso 5, ele tem uma causa de aumento quando o tráfico é interestadual, não transnacional. Interestadual. O tráfico não extrapola as fronteiras do nosso país, mas envolve mais de um estado. O tráfico interestadual, a competência não é da Justiça Federal. No tráfico interestadual, a competência é da Justiça Estadual. E o STJ, com esta súmula, acaba aplicando o mesmo raciocínio do tráfico transnacional. Ou seja, basta o traficante demonstrar que tinha a intenção de transpor os limites de um estado para incidir a causa de aumento, mesmo que ele, traficante, não consiga passar as fronteiras da unidade da federação. Basta a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então vejam que tanto no tráfico transnacional quanto no tráfico interestadual, basta a intenção inequívoca de ultrapassar as fronteiras do estado ou do país. Compreenderam? O tráfico transnacional, a competência da Justiça Federal. O tráfico interestadual, a competência da Justiça Estadual. Rogério, mas a Polícia Federal pode investigar o tráfico interestadual? Pode, está autorizada por lei. A Polícia Federal pode investigar o tráfico interestadual, mas essa investigação vai para a Justiça Estadual, vai para o juiz estadual, vai para o promotor de justiça. Compreenderam? Vamos agora para a próxima súmula aqui, ó. Súmula 588. As próximas duas súmulas, 588 e 589, estão relacionadas à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Eu já quero dizer que nas redes está tudo em ordem, parece que está indo tudo bem, o pessoal do Insta dizendo que está travando, etc. Tal. É só parar com as mensagens, que aí para de travar também, tá ok? O Facebook está indo bem, não está travando. Vamos lá. Então, as próximas duas súmulas estão relacionadas com a Lei Maria da Penha. Súmula 588. A súmula 588 do STJ diz o seguinte:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aqui é interessante, porque nem todo crime praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, nem todo crime praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher é crime praticado com violência real. É crime praticado com efetiva violência física ou grave ameaça. Tá ok? Vamos imaginar um furto. Um furto simples. É um crime que configura violência patrimonial contra a mulher no ambiente doméstico familiar, mas é crime cometido sem violência ou grave ameaça. Esse crime, será que pode admitir penas restritivas de direitos? E aí? Tem uma discussão, mas tem uma discussão ainda mais interessante. Lesão corporal leve. Lesão corporal leve é um crime cometido com violência real. É um crime que, se não é praticado contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, é um crime de menor potencial ofensivo que admite medidas despenalizadoras da Lei 9.099. No entanto, se você analisar o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, por ter sido cometido com violência, em tese não admitiria pena restritiva de direitos. Então vamos imaginar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo dar exemplos para ficar fácil. Imagine um crime de lesão corporal, tá ok? Imagine um crime de lesão corporal, artigo 129 caput. Imagine isso. Esse crime, ao mesmo tempo que ele é de menor potencial ofensivo, e a Lei 9.099 manda aplicar penas alternativas, o artigo 44, inciso 1 do Código Penal proíbe penas restritivas de direitos. Então, repetindo, vamos imaginar, esqueçam o ambiente doméstico e familiar. Esqueçam o ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Vamos pensar numa lesão corporal. Lesão corporal é, ao mesmo tempo, uma infração penal de menor potencial ofensivo e o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, veda para esse crime pena restritiva de direitos. E agora? Numa lesão corporal, o juiz deve observar a Lei 9.099, que permite penas restritivas, ou deve observar o artigo 44, inciso 1, que proíbe penas restritivas? A doutrina entende desproporcional não permitir penas restritivas de direitos para lesão corporal, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, a doutrina vem dizendo que a proibição do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, que não permite penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, deve ser excepcionada a vedação quando o crime for de menor potencial ofensivo, porque a Lei 9.099 incentiva essas penas alternativas. Se eu pensar na lesão corporal agora no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, eu já não vou conseguir fazer esse raciocínio. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099. Então eu não vou ter um conflito aparente entre a Lei 9.099 e o 44, inciso 1. Eu só vou ter o 44, inciso 1, proibindo substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos. Compreenderam? Ficou fácil? Olha que interessante, olha que simples. Se você pegar uma lesão corporal fora do ambiente doméstico e familiar contra a mulher, se você tomar uma lesão corporal de natureza leve fora do ambiente doméstico e familiar contra a mulher, você vai ter um conflito de normas. O Código Penal proibindo penas restritivas de direitos para crimes cometidos com violência, como a lesão leve, e a Lei 9.099 permitindo penas restritivas de direitos para infração de menor potencial ofensivo. Nesse conflito, a doutrina diz, prevalece a Lei 9.099. Para crimes de menor potencial ofensivo, deve ser permitida penas alternativas. Agora, se você trabalhar com a lesão leve no ambiente doméstico e familiar, a Lei Maria da Penha, contra a mulher, a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099/95. Vamos pensar numa ameaça.
proíbe a aplicação da Lei 9.099/95. Então eu não vou ter conflito aparente, eu só vou ter o 44, inciso 1, que proíbe penas restritivas de direitos para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Pronto, independentemente de terem pena máxima superior, igual ou inferior a 2 anos. Entenderam? Nesse sentido, a súmula 588 do STJ, que estendeu o rigorismo também para as contravenções penais. Que estendeu o rigorismo também para as contravenções penais. Bom, vamos agora para a próxima súmula, a súmula 589 do STJ. Essa súmula diz que não se aplica, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, olha só, lesão levíssima, furto e o que o valha, os tribunais não têm admitido o princípio da insignificância nas infrações cometidas no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Não tem admitido nem a bagatela própria, a tipicidade da conduta, nem a bagatela imprópria, que é a ausência do interesse de punir. Em se tratando de crime ou contravenção no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, esqueça o princípio da insignificância. Esqueça a insignificância própria, esqueça a insignificância imprópria. Lembrando que a insignificância própria é causa de atipicidade material, já a insignificância imprópria é causa de ausência de interesse de punir. Tá ok? Então, uma lesão levíssima, um furto contra a mulher no ambiente doméstico familiar, não admitem o princípio da insignificância, nem a bagatela própria, nem a bagatela imprópria. É o que diz a súmula 589 do STJ. A súmula 593 trata do estupro de vulnerável. Diz que o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Nós sabemos que o estupro de vulnerável existe quando o agente pratica atos de libidinagem com menor de 14 anos, pessoa portadora de anomalia psíquica, desde que seja incapaz de discernir, e pessoa sem capacidade de consentimento, de resistência, por exemplo, a pessoa completamente embriagada. São as 3 situações em que eu tenho estupro de vulnerável. Vou repetir. Atos de libidinagem contra menor de 14 anos, atos de libidinagem com pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental incapaz de discernimento para a prática do ato, ou pessoa que por qualquer outra causa não tem condições de oferecer resistência, a pessoa completamente bêbada. No que diz respeito ao estupro de vulnerável menor de 14 anos e somente para o estupro de vulnerável do menor de 14 anos, a súmula 594, ela manda ignorar eventual consentimento, discernimento, experiência sexual ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Ele presume absolutamente a situação de vulnerabilidade, não admitindo prova em sentido contrário. Essa súmula 593 só tem cabimento no estupro de vulnerável com menor de 14 anos. Não se aplica para o estupro de vulnerável, com vítima que seja incapaz de, não se aplica para a vítima portadora de enfermidade ou deficiência mental. Nesse caso tem que ficar comprovada a incapacidade de discernimento para a prática do ato, e também não se aplica para a pessoa que não tenha capacidade de resistir. Tem que ficar efetivamente demonstrada a incapacidade de resistir. Não existe presunções. A presunção absoluta só existe no caso do estupro de vulnerável menor de 14 anos. Compreenderam? Joia? Pessoal, a mais recente súmula do STJ é a súmula 599.
fala do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E tem uma razão de ser. De fato, os tribunais superiores já vinham não aplicando o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, exatamente porque o bem jurídico tutelado, mais do que o patrimônio da administração, é a moralidade administrativa. O bem jurídico tutelado, ele é imaterial e não material. E se é um bem jurídico imaterial, ele passa a ser incompatível com o princípio da insignificância. Mas o STF tem julgados, ainda que minoritários, admitindo em algumas hipóteses o princípio da insignificância. Admitindo o princípio da insignificância, por exemplo, no peculato. E aí nós ensinávamos o quê? Nos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, nos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, o STF tem julgados admitindo a insignificância e o STJ não. Mas nos crimes praticados contra a administração pública. Então vejam, nos crimes praticados contra a administração pública por particulares, aí os dois tribunais admitiam e vêm admitindo a insignificância. Então eu vou repetir. Crime contra a administração pública praticado por funcionário público, o STF tem julgados admitindo, o STJ não admite. Agora, nos crimes contra a administração pública praticados por particulares, por exemplo, descaminho, STJ e STF admitem. Rogério, e como é que eu devo ler esta súmula? Esta súmula tem que ser lida para que o STJ seja coerente com todas as decisões pretéritas, tem que ser lida que só é inaplicável o princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Eu somente impeço o princípio da insignificância nos crimes funcionais, nos crimes praticados contra a administração pública por particulares. STF e STJ têm admitido a insignificância e o exemplo maior é o descaminho. Por isso que eu insisto que essa súmula só tem cabimento se o STJ for ser coerente com os precedentes, só tem cabimento nos crimes funcionais, só não aplica o princípio da insignificância nos crimes funcionais. Tá ok? Joia? Bom, com isso eu atualizo o material de vocês com as recentes súmulas do STJ. Eu já quero alertá-los que daqui a alguns dias eu vou anunciar uma novidade do meu site jurídico. O meu site jurídico vai apresentar uma novidade daqui dias. Fiquem espertos. Um material, um instrumento de estudo que vai acompanhar a sua faculdade, um instrumento de estudo que vai acompanhar o seu curso preparatório. Você é nosso aluno do SERS, esse instrumento vai te ajudar a acompanhar os cursos preparatórios. Você que estuda em casa vai ajudar o seu estudo cotidiano. Então aguardem que já já eu vou divulgar uma novidade do meu site jurídico. Eu já vou adiantar, é um aplicativo onde você vai pelo menos acrescentar sem muito esforço 2 horas de estudo por dia, sem esforço. Vai ser um estudo passivo, você vai perceber que legal o que eu montei para vocês. Estou acabando de testar esse aplicativo, eu quero ver se até o final do mês eu já coloco para você experimentá-lo, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, vários alunos aqui curtindo, agradeço bastante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.